22ª live. E aí vamos caminhando firmes e fortes, graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma noite, né? E hoje com um tema muito relevante, né, Elvis? Crenças limitadoras. Lázaro, esse termo, assim, até por meio médio prazo, vamos dizer assim, me era um pouco estranho. Depois que você mergulha, você vê o tanto que isso é importante, tanto que isso é relevante para a nossa vida. Assim como, por exemplo, o tema dos temperamentos, né, tem sido tão discutido, esse também das crenças limitadoras, limitantes, também é preciso a gente encarar de frente. Por isso a gente optou para esse bate-papo, trazer esse tema hoje. Eu acho que é muito relevante. Nós estamos dentro desse caminho, Elvis, de conhecimento pessoal, né? O autoconhecimento, ele nos ajuda demais, por exemplo, no nosso progresso. Usei a palavra propositalmente. Porque é uma caminhada de crescimento constante que vai nos levar ao crescimento na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Então, eu acredito, Elvis, que na medida em que nós vamos nos conhecendo, esse autoconhecimento produz, gera a possibilidade de nos tornarmos pessoas completamente novas. Você concorda com isso? Concordo plenamente. E assim, convidando já você que vai entrando aí com a gente, vai, como de sempre, né, tocando aí no aviãozinho, chamando mais pessoas. Quem está aqui também pelo Facebook, compartilha também essa live para que mais pessoas se beneficiem. E Lázaro, assim, esse tema realmente ele é muito importante e graças a Deus, cada quinta-feira nós sempre temos trazido temas de relevância. Isso mesmo. Tanto que quase que imediato após cada live a gente recebe durante a semana muitos testemunhos. Então já estou vendo aqui, por exemplo, a Solange está no Facebook, mas também aqui pelo Instagram, né? Solange, Gisele, Terezinha, que são no grupo de oração nos Estados Unidos, Nos né? E Estados estão sempre, Unidos. sempre presente testemunhando o bem que essas conversas nossas têm feito, graças a Deus. Você viu aquela partilha do Rogério, né, que eu mandei para você? O irmão Sim, dizendo que tem assistido, ele não consegue assistir, participar presencialmente, mas ele assiste todas as nossas lives e está dizendo bem. Ele, rapaz, o testemunho dele, né? A live sobre finanças salvou a minha vida financeira. Então, assim, é de encher o coração da gente e nos motivar a continuarmos nesse processo, nesse trabalho, onde nós queremos, cada quinta-feira, entregar um conteúdo que de fato seja relevante para a vida dos nossos irmãos, colaborando para o crescimento profissional de cada um desses irmãos, né? Então, quero saudar todos os irmãos aqui, a Nilza, que está conosco aqui no Facebook, também a Eva, que está conosco aqui. Quero saudar o Branco, que acabou de entrar aqui. Quero saudar aqui a Ivete, a Ana, RCC de Mogi está aqui conosco. Então, quantos irmãos estão aqui conosco nessa nossa partilha? Elvis, eu vou aqui pedir para os irmãos a gentileza de clicarem aí no aviãozinho, mandar essa live. Vou fazer isso agora. Estou fazendo isso nesse momento, Elvis. Estou convidando aqui vários irmãos para participar conosco hoje, porque eu tenho, espalhar o bem. porque eu tenho certeza que aí nós vamos espalhar para que essa nossa partilha chegue a um número maior de pessoas. A gente sabe, por exemplo, que tem muita gente ainda que está ou no grupo de oração ou que está no trabalho, mas que depois assistem às nossas lives. No Facebook, por exemplo, uma média aí de 500 a 800 pessoas assistem às lives que nós temos deixado salvas no Facebook, e é justamente isso que nós queremos, que essa nossa partilha leve conhecimento, agregue valor para a vida dos irmãos e faça assim com que os irmãos progridam nesse caminho de vida espiritual, né, Elvis? Amém, maravilha, graças a Deus, é isso mesmo. E cada semana trazendo um tema de muita importância e hoje então vamos falar sobre essas crenças Crenças limitadoras. limitantes. Então, primeira pergunta, quem está aí com a gente, já ouviu essa expressão? Vocês já ouviram falar o que são as crenças limitadoras? Você sabe o que é? Se você tem, se já venceu, né? Comente para a gente poder fazer esse panorama de onde nós estamos pisando para daí continuar a nossa conversa. Muito bem, Elvis. Aproveitando aqui, enquanto os irmãos fazem a partilha, você podia escrever aí de onde você é também, isso vai nos ajudar, para a gente saber qual o alcance, onde que nós estamos chegando com essa nossa partilha. Elvis, eu queria te fazer uma pergunta, enquanto os irmãos escrevem aí, se conhece, se sabe o que é, e também de onde eles estão nos assistindo. Queria fazer uma pergunta para você. Como Tá? é que está o nosso livro?
Sabia que você perguntou. Gente, olha, é engraçado. Quando a gente. Foi estratégia, viu, pessoal? Quando a gente torna público, né, esse aviso, a gente começa a se autocobrar, mas também vocês que constroem conosco essa história também vão nos cobrando, né? Nos lembrando como é que tá. Eu não digo nem cobrando, mas animando, né? Melhor dizendo, porque todo mundo se sente parte. E essa é a nossa grande alegria. Então, deixando de enrolar, o livro está caminhando. Essa semana eu confesso que eu fui um pouco mais lento, outras demandas que veio de trabalho, de casa, está um pouco mais lento, mas está caminhando. Inclusive, Lázaro, hoje eu fiz aliás, anteontem, eu criei um blog de novo, né? Anos que eu não fazia isso. E aí nesse blog eu estou partilhando dia a dia como está o processo da escrita. Então, essa semana foi um pouquinho lenta, mas já estou retomando o fôlego. Então, quinta que vem tem mais novidade. Muito bem. Se Deus quiser, logo, logo a gente apresenta aí pelo menos um primeiro capítulo para os irmãos verem como é que está ficando o conteúdo, né, Elvis? Então, logo, logo a gente partilha essa novidade com vocês. Sem Pode mais. colocar um capítulo lá no Telegram para já uma degustação. Isso mesmo. Elvis, sem mais delongas. O que são crenças limitadoras? Gente, quem está chegando aqui recente com a gente, o Lázaro sempre gosta dessa pergunta, o porquê. Parece que ele que é o filósofo e não eu. Ele é recente. Então, o que é crença limitadora? Então, a gente já ouviu, talvez até por outros termos, crença limitadora, crença limitante, bloqueios. Se a gente lembrar de uma leitura espiritual lá de trás, do Dom Cipriano, né? Votos íntimos, votos secretos, para a gente ver o tanto que isso tem repercussão no nível profissional, afetivo, mas também no espiritual. Essas crenças limitadoras são situações em que nós acabamos fazendo votos, né, promessas, compromissos com a gente mesmo, só que de um modo negativo. Daquele, por exemplo, eu não consigo, eu não presto para nada, o síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, eu não tenho jeito, eu sou um fracassado. Então a gente ou escuta, ou repete para a gente, ou aceita, e de tanto isso ficar repetindo a constância dessas palavras, elas vão como que sedimentando na nossa mente, no nosso coração, e o que é pior, essa crença vira uma atitude. Aí eu começo a agir como um derrotado, a agir como um fracassado, a agir como um perdedor, e não desperto todo o potencial e dignidade de filho e filha de Deus que nós temos. Isso que você disse foi muito relevante. Quantas vezes, por exemplo, Elvis, uma crença limitante, ela rouba, olha a expressão poderosa que você usou, ela rouba a nossa dignidade. Isso. Só para que os irmãos entendam a dimensão disso, eu queria fazer uma partilha, fazer um testemunho aqui, Elvis. Como nós estamos entre irmãos, né? Então eu queria fazer uma partilha. Sempre gente. É isso aí. Oi, Elvis, eu venho de uma família bem grande, né? Eu sou o 13º filho da minha casa. Então eu sou o irmão mais novo, filho caçula. Felizmente, pelas consequências da minha vida, eu acabei ficando órfão de pai e mãe muito cedo, né? Eu perdi o meu pai quando eu tinha 1 ano de idade e perdi a minha mãe quando eu tinha de 8 para 9 anos de idade. Assim, não foi uma vida fácil, né? Não foi. Mas eu confesso para você, Elvis, algo que aconteceu, uma palavra que foi pronunciada, que me acompanhou por um longo período da minha vida. O que acabou acontecendo foi que o seguinte, como eu fiquei órfão de pai e mãe muito cedo, eu tinha alguns colegas na rua onde eu morava, onde eu cresci, e eu me lembro um dia onde uma vizinha minha, Elvis, ela me vendo brincar com alguns meninos na rua, inclusive tinha lá os filhos dela, eu me lembro dela ter apontado para mim, e ela disse, eu ouvi isso, ela disse assim, olha, para os filhos dela, ela fez um pedido para os filhos dela não brincarem comigo, porque eu não seria uma pessoa que iria prestar na vida. Foi essa a expressão. Nossa. E eu confesso para você, Elvis, que essa fala, eu a retive por muito tempo na minha vida. Claro, depois tem todo aquele processo onde você libera o perdão e tudo mais. Mas o mais interessante, Elvis, foi que nos momentos mais difíceis,
onde, por exemplo, eu tive algumas exigências. Vou te dar um exemplo. E a gente partilha para a glória de Deus, não para a glória nossa, né? Mas uma das possibilidades que eu tive de pregar fora, eu tive a possibilidade de pregar na Polônia. E lá Eu lembro. fui para a Eu Polônia. compartilhei com você, eu lembro desse ano. Então, foi uma experiência muito interessante, né? Eu estava lá com o Reinaldo Bezerra, um grande pregador, um grande homem de Deus aqui do nosso país, né? Um líder da renovação carismática católica. Mas eu me lembro que é o seguinte, nós tivemos algumas dificuldades lá. Uma delas foi com relação à tradução. Quando a gente foi convidado, disseram para nós que a intérprete ela seria brasileira. Só que quando nós chegamos lá, na verdade, a intérprete ela era portuguesa e não era uma mulher, uma menina de igreja, né? Então ela não tinha a linguagem própria. O Reinaldo pregou primeiro. E assim, eu fiquei observando a reação, por exemplo, dos poloneses completamente diferente. O Reinaldo pregava coisas profundas e eles nem reagiam, Elvis. Sabe, não tinha reação. E eu confesso para você que eu fiquei chocado com aquela situação, sabe? De não ver a reação. Aqui no Brasil o povo vibraria, bateria palmas, aquelas coisas. E lá não. O povo só Se comeria. correndo assim, imagina quando foi eu, né? E, rapaz, eu comecei a pensar. Falei, meu Deus, olha só. Se com o Reinaldo, o que vai ser comigo? E Elvis imediatamente veio aquela palavra sobre o meu coração. Você não dá conta mesmo, você não é um homem que vai... Veio isso, mas com uma intensidade. Eu precisei me retirar um pouco, fui para um quarto, orei naquele dia, mudei um pouco o roteiro, o esquema que a gente tinha feito, tentei trazer, por exemplo, tentar diminuir o tempo da pregação. Por exemplo, peguei uma Bíblia em polonês, então ao invés de eu ler em português para ela traduzir, eu já peguei direto na Bíblia dela. Ela traduziu alguns documentos, um texto que eu iria citar, né? Então eu consegui fazer dentro do prazo, né? E graças a Deus, foi aquela noite foi uma noite um dia de bênção. Eu consegui vencer aquela fala que ficava constantemente dentro do meu coração. E aqui, Elvis, eu queria fazer essa partilha. Sabe por quê? Porque eu não estou falando de algo que aconteceu no início da minha caminhada. Quando fui pregar na Polônia, eu me considero um homem que já está na fase de maturidade de vida espiritual. Eu sei que eu tenho muito ainda para crescer no relacionamento com Deus. Mas, tem o quê? Uns 5 anos, né, Lázaro? Isso, mais ou menos isso. E Elvis, algumas pessoas, elas ficam a vida toda aprisionadas por causa de uma crença limitante. É isso mesmo. E quantas são as palavras, por exemplo, que essas pessoas ouviram? Por exemplo, não sei se você quer colaborar com tudo isso que eu estou falando, né? Antes da gente entrar propriamente dito nas crenças, queria escutar a respeito também disso que eu estou partilhando aí com você. Não, é isso mesmo. São como que vozes externas que ficam ecoando. E isso reverbera para a nossa vida inteira, né? Então, assim, não estou falando só de trauma, de coisa muito profunda, que aí é caso realmente de psicólogo, ter todo um tratamento. Mas tem feridas, né? Que são na alma, que são no coração, que uma oração de cura interior, uma partilha, um aconselhamento, um processo também podem colaborar, né? Mas realmente são coisas que a gente pode escutar lá na infância, na adolescência, e que isso vai ecoando de um jeito na vida adulta que traz muitos traumas. Puxando aqui para o lado espiritual, quantas vezes nos encontros, nos acompanhamentos e oração com as pessoas, às vezes já um marmanjo, como a gente fala, né, um homem feito, uma mulher feita, uma palavra destrava nela uma crise de choro, porque estava presa lá atrás uma palavra que foi maldita, né, a maldição, foi maldito, e aquilo carregou uma série de emoções negativas e bloqueios. Bloqueios com o pai, bloqueios com Deus, bloqueios na sua afetividade, sexualidade, na vida profissional. Quantas coisas geram de negativo, às vezes, por uma frase mal colocada. É verdade. Elvis, então assim, de uma forma simples, as crenças limitantes, elas podem ser, por exemplo, hereditárias. Como é que é isso?
A crença hereditária é aquela, por exemplo, que são falas que muitas vezes nós ouvimos ou dos nossos pais, ou de pessoas que tinham autoridade, às vezes moral ou espiritual sobre nós. Vou dar aqui alguns exemplos, né? Você pode ter escutado, né, alguma vez assim, olha, você não faz nada direito. Você deixa tudo pela metade. Você nunca vai ser ninguém na vida. Essa é Né? péssima. Quantas vezes, por Nossa. exemplo, os pais, às vezes, numa comparação, dizem o seu irmão é muito melhor do que você. E o que acaba acontecendo é que as pessoas internalizam isso e vivem uma vida inteira com esse pensamento. O meu irmão é melhor do que eu. É como se fosse um carimbo que coloca no coração, na mente e assume aquilo como verdade. É verdade. A pessoa pode passar uma vida inteira pensando assim, olha, eu não vou conseguir ser ninguém de fato na vida. Então, essas crenças, e por exemplo, você pode ter ouvido por um professor, né? Um professor que talvez no momento onde você tinha dificuldade com aquela ou com outra matéria, te dizer, você é burro. São frases, por exemplo, que algumas vezes, quando assimiladas, elas podem sim causar limitação no nosso desenvolvimento enquanto ser humano. A crença, ela pode ser, primeiro então, hereditária, ela pode ser pessoal, algo que eu digo a meu respeito mesmo. Um pensamento que eu internalizo e formulo uma ideia que eu tenho a respeito da minha própria imagem. E isso é muito significativo. Vou dar aqui um exemplo simples. Tem pessoas que talvez passaram por dificuldade de passar no vestibular. Tem pessoas que tiveram dificuldade de, por exemplo, conseguir tirar a carteira de habilitação. E aí ela cria um pensamento de que por causa de uma situação específica, toda a história da sua vida vai ser determinada por uma frase, por um pensamento. E aí a gente sabe, né? Aquela frase que a gente já ouviu. O pensamento, ele produz a emoção, ela produz comportamento. Então, quantas vezes quando nós assimilamos essas, eu vou dizer assim, inverdades, a vida toda nossa, às vezes fica amarrada por causa de uma crença limitadora que nós temos. Deixa eu aproveitar aqui e cumprimentar o doutor Maurício Duran, que está chegando aqui conosco. Ele é um colombiano que mora aqui no Ceará já há muito tempo. Tem um lindo testemunho de conversão, especialmente a experiência dele com Nossa Senhora. Não, salvo engano, acho que ele é cônsul, alguma coisa assim. Me perdoe se me equivoco. Mas tem um testemunho muito belo de conversão e com Nossa Senhora. Então, um abraço aqui para ele. Também está aqui Isabel chegando conosco. Cilei, Renan, Antônio, Haurison. Tá, Priscila. Sabrina. E no Facebook já falamos aqui, né? Luzinete, Eva, enfim. Quem está chegando, muito bem-vindo e passa aí o aviãozinho. Lázaro, você falou um tema assim, muito importante, sabe? Me lembrei agora, né, questão dessas frases que nos vêm, e eu acho que depois de adulto que eu vim ligar e virar essa chave. Desde pequeno, assim, eu nunca tive muito boa coordenação, sabe? Eu caía muito, estabanado, né? Derrubava as coisas, quebrava. Rapaz, eu quebrava tanta coisa. Tava indo com um prato de comida, sei lá, para o almoço, derrubava o prato e quebrava, copo para lavar a louça, enfim, eu sempre fui muito desastrado. E aí, né? Minha mãe em particular não tinha muita paciência, eu dizia, você é desastrado, você é desastrado. E aí eu cresci internalizando isso, né? Eu sou o desastrado. Logo, né? Isso eu vim me entender e tentar fazer esse processo de ressignificação e cura depois de marmanjo, né? Porque eu sempre dizia para mim mesmo também, eu sou desastrado, eu sou desastrado. Então o que acontecia? Quando eu tinha uma coisa que exigia uma habilidade fina, né? Eu já tinha medo. Eita, eu vou estragar tudo, né? Eu vou derrubar, vou bater, vou cair. Então eu já tinha uma predisposição de fazer com muito medo as coisas, porque já estava aquele carimbo selado dentro de mim, né? É um desastrado. E, assim, eu sou um desastrado, então eu assumi e vivi como tal. Eu sou um desastrado, né? É assim como isso que me definia.
E aí, depois você entende a sua história, entende o que acontece, você vai dizer, não, isso não sou eu posso ressignificar. E não é fácil, né? Tem sido uma luta. Eu ainda acontece, né? Mas eu não sou, entendeu? Né? Acontece às vezes de algum estabano assim comigo, mas eu não sou isso, né? Não é isso que me define. Porque qual era o problema? Quando eu tinha uma missão, quando eu tinha uma tarefa para fazer que exigia um detalhe mais cuidadoso, eu já ia com um medo muito maior, porque eu me definia, eu sou desastrado, logo eu vou estragar tudo. Isso, o verbo que você usou é muito poderoso. Né? O verbo, você não pode dizer isso, eu sou. Pode acontecer uma ou outra situação, mas ser é muito poderoso. E às vezes a gente acaba, de fato, trazendo isso para a nossa vida. Então, Elvis, olha só. Nós falamos de crenças que são hereditárias, que são pessoais, a visão que você cria a respeito de si mesmo, e pode ser também social. Algum exemplo aqui, por exemplo. Há um pensamento social que só pessoas que são ricas é que são felizes. Uhum. Há um pensamento, por exemplo, a respeito do que é sucesso. Para nós que Exato. somos aqui holy workers, o sucesso é o equilíbrio, né? Equilíbrio. Agora, tem pessoas que têm uma visão específica. Tem, por exemplo, essa questão aí, né, também da crença social de que, por exemplo, só é aceito na sociedade quem é magro ou quem tem Uhum. determinadas medidas no seu próprio corpo. Então, existem também as crenças limitantes que são sociais. E, infelizmente, né, tem coisa que a gente tem algumas situações da sociedade. A gente, às vezes, usa aquela expressão que as mulheres loiras são, não é Eu não verdade? vou nem dizer. Pois é. Porque Aquele rap que algumas, ficou famoso lá é atrás, né? isso, algumas acabam assumindo essa realidade, Elvis. Então, por exemplo, algumas frases que às vezes ficam no nosso coração. Ou seja, no fundo a gente é bombardeado, né? Porque tem o hereditário, o que a gente analisa e a sociedade. Então parece que a nossa função é passar a vida desviando desse tiroteio de crenças limitantes que querem nos atacar, né? É verdade. Então, olha só algumas. Eu não levo jeito Por para isso que São isso. Paulo fala do escudo da fé, né? Olha só, algumas frases, né? Eu não levo jeito para isso. Eu sou muito velho para isso. Ah, As coisas nunca dão certo para mim. Eu não sei tudo que eu preciso. Eu não tenho tempo. Não consigo uhum. fazer isso. Eu não consigo aprender tal matéria. É impossível ganhar, olha só, ganhar dinheiro fazendo aquilo que se ama. Tem gente que pensa isso. Nossa, essa frase tem que ser extirpada. Vou ser pobre para sempre. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Eu sou desorganizado. Eu não Uhum. mereço. Olha a frase. Eu não Como é isso? mereço sucesso. Eu Nossa. não mereço coisas boas. Os meus sonhos são impossíveis de ser alcançados. Nunca vou alcançar os meus objetivos. Eu não consigo resolver problemas. E assim, uma série de outras crenças limitadoras que travam a nossa vida profissional, intelectual, a nossa Uhum. vida espiritual, a nossa vida familiar. Eu não sei você, meu irmão, mas pelo menos algumas dessas frases eu acredito que pelo menos uma vez na vida ou Sim. você ouviu ou pronunciou. Agora a pergunta é: qual o poder que você tem dado para essas crenças determinarem quem você é? Isso é muito relevante. Porque Demais. é preciso fazer um processo de ressignificação de tudo isso na nossa vida. O Elvis usou a palavra virar a chave, destravar essas crenças limitantes para que a nossa vida possa ser uma vida de sucesso, uma vida de alta performance, uma vida de produtividade.
Lázaro, é isso mesmo. E assim, isso é uma coisa da realidade humana, né? Todos nós temos bloqueios, todos nós temos crenças limitadoras, todos nós fizemos esses votos íntimos ou secretos ao longo da nossa vida, né? Uns mais, outros menos, alguns lidaram melhor com isso, outros lidam de maneira pior. Tem até uns conceitos novos, né? Que estamos falando muito, por exemplo, de antifrágil, antimedo, ou seja, não é você fugir do problema. Não estamos aqui falando em teologia da prosperidade, faça isso que você nunca mais vai sofrer. Mas é o tanto que o sofrimento e a dificuldade para de deixar de ter poder sobre nós, né, de nos definir, e usar isso como trampolim para a próxima etapa, para a próxima fase da nossa vida. Sofrimento, dificuldade, uma realidade antropológica, da realidade do ser humano. A diferença é o que? Uma mentalidade, com um coração emancipado, curado, liberto, ressignificado. O que a gente faz quando o sofrimento, né, quando essas dificuldades, essas palavras malditas nos acometerem de novo? E aí lembra muito São Paulo, já na sua sabedoria, né, tira aqui de Romanos 12:2, por exemplo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos renovando a vossa mentalidade. Muito bom. Então, talvez o começo da ressignificação começa por aí. Uma mudança da mentalidade. Aquela palavra da moda que estão usando hoje, mindset, São Paulo já tinha a sabedoria cristã, né? Aí. Não tem Cantei a como, bola antes, né? não tem como, por exemplo, nós não divulgarmos esse conteúdo que é muito relevante. Minha gente, é um dos melhores livros que eu já li nos últimos tempos, com certeza. A autora ela vai dizer o seguinte, ela usa esse termo mindset, que é mentalidade. E nos estudos que ela fez, e ela apresenta vários estudos nesse sentido, ela vai falar a respeito de que existem dois tipos de mindset. As pessoas que têm um mindset fixo, que são aqueles indivíduos que acreditam que elas nascem com determinadas capacidades. Então, por exemplo, assim, como você nasceu com aquela determinada capacidade, você não pode desenvolver novas habilidades ao longo do tempo. São aquelas pessoas que acreditam que você nasceu com uma cota limitante de inteligência e que não é possível você se desenvolver intelectualmente, né? Essas pessoas entendem, por exemplo, que a inteligência delas, ela está colocada sempre em julgamento e isso faz delas pessoas inseguras, inseguras com relação a si mesmo, inseguras com relação ao outro. Então, essas pessoas têm a tendência de pensar que elas não conseguirão crescer, muitas vezes intelectualmente. Elas consideram que elas são limitadas intelectualmente, né, Elvis? Então, não sei se você quer completar a respeito dessa questão aí do mindset fixo. Essas crenças limitadoras, a gente acaba nos dando, né, impondo a gente mesmo um limite que nem Deus, ele dá a nós, ao contrário, né? Ele quer ampliar nossos horizontes, ampliar nossa capacidade de filhos e filhas de Deus, de dignidade de filho de Deus, né? Dominar o mundo, né? Crescer, multiplicar, dominar a terra. Então ele quer nos ampliar o nosso limite, mas nós vamos nos acostumando ao raso, sabe? A amores rasos, a vida rasa, a tudo medíocre, mediano. Então, quando eu me imponho um limite, eu não passo dele, né? Eu vou e paro e volto, porque eu não me permito ir mais. Na hora que eu experimento, e aí puxando bem para o nosso lado cristão espiritual, quando eu experimento o amor de Deus e percebo que eu sou comprado ao preço da cruz, eu percebo que a minha vida não está mais nivelada por baixo, mas ela ganha um outro nível. E aí eu consigo ampliar os meus horizontes. Ou seja, eu volto a sonhar com aquilo que me parecia impossível. Eu volto a desejar o que parecia muito distante. Eu volto a querer, né? Ou eu começo a querer aquilo que eu jamais pensei em sonhar, né? A própria palavra de Deus nos diz isso, né? Coisa que os seus olhos nunca viram, né? Você nunca imaginou, você nunca sonhou. É isso que o Senhor tem para nós. Então, quando a gente rompe essas crenças limitantes, o céu, literalmente, é o limite. O problema é que a gente se limita por baixo
e acha que merece pouco amor, pouca dignidade, pouco respeito, pouca riqueza, poucos estudos, porque eu sou aqui e só mereço isso, sabe? No último emprego que eu tive, né, na outra secretaria que eu trabalhava, eu tinha uma equipe muito legal, mas um dos colaboradores, que era dos mais prestativos, ele dizia assim: olha, eu não tenho estudo, nem fiz o ensino médio, eu sou peão, então peão merece, é isso mesmo. Rapaz, aquilo me doía, né? Porque ele se conformou com aquela condição e qualquer distrato que alguém fizesse para ele, ou um salário baixo, ou o que fosse, ele dizia: é isso que eu mereço. Eu nunca vou passar daqui. É justamente isso, Elvis. Isso é assim, a pessoa limita a própria vida, né? Então, Isso. em contraponto às pessoas que têm o mindset fixo, a autora ela fala de pessoas que têm mindset de crescimento. Então, ao contrário do mindset fixo, as pessoas que têm o mindset de crescimento, elas costumam acreditar nos seus próprios talentos e habilidades. E essas pessoas acreditam que é possível sim desenvolver novas habilidades. É possível transformar, olha isso, Elvis, é possível transformar, por exemplo, as dificuldades em oportunidades. Tem pessoas, por exemplo, que diante de uma prova de... vamos pensar uma coisa mais difícil aqui. Algo matemático, por exemplo, de cálculo nível 3, as pessoas falam: eu nunca vou aprender isso. Né? Então, quem tem o mindset, que é mindset de crescimento, ela sabe que uma dificuldade pode gerar uma oportunidade. Se quem tem um mindset de crescimento, ela sabe que se ela errar, ela vai aprender com o erro. Não é porque é peão, porque é burro mesmo, porque não tem inteligência. Não, se eu erro, eu aprendo para fazer melhor na próxima oportunidade. Então, quem tem esse mindset de crescimento sabe que novas habilidades podem ser adquiridas, olha só, com treinamento, com a prática e com o esforço adequado. E o ideal, os pesquisadores vão dizer, é que a cada mês nós deveríamos adquirir uma habilidade nova. Para quê? Para forçar a nossa mente a se expandir. E tem aquela frase que é atribuída ao Einstein, né? Einstein diz que a mente que se expande, ela nunca mais volta ao seu tamanho normal. Você me deu o melhor gancho que eu podia pedir. Gente, essa live aqui tinha que ter umas 2 horas. O que tem é muito assunto. Veja, o modo como a gente encara os problemas é o que vai realmente definir esses próximos passos, né? Problema todo mundo tem, como a gente falou. Então, alguns vão ver um problema e vão fugir. Lembrando aqui do Davi e Golias, por exemplo, né? Todo o povo viu Golias e, rapaz, tem aquele gigante ali que ninguém vai conseguir derrubar, vamos embora. O Davi viu o contrário, né? É ele que eu tenho que derrubar? Vamos lá. Então, o problema é o mesmo. Uns fogem, outros encaram e superam. E aí você falou um negócio muito, muito interessante, né? De se eu vou me melhorar. Posso filosofar um pouquinho? Por favor. A alegoria da caverna do Platão. Sim, Né? Quem aí... não conhece esse mito da caverna, você pode ter várias abordagens. Mas por exemplo, era um grupo de pessoas, muito rapidamente, era um grupo de pessoas que, segundo Platão, nesse mito, nessa alegoria, nasceram e cresceram a vida inteira acorrentadas, presa numa caverna. E o pior, com o rosto de frente para a parede. Então eles nem sabiam que havia um mundo lá fora. Para eles, o mundo era aquele cubículo daquela caverna. E o que eles tinham de conhecimento era o quê? Fora da caverna tinha um muro, por trás do muro pessoas passavam para lá e para cá com coisas na cabeça, com utensílios, acessórios, e tinha uma fogueira. Essa fogueira projetava uma luz dentro da caverna, uma sombra na realidade. Então essas pessoas na caverna amarradas, olhando para a parede, elas viam na parede, a televisão da época, né, vamos dizer assim, somente as sombras projetadas. Como eles nasceram ali, aquilo era o mundo para eles, eles pensavam que aquelas sombras eram monstros. Então tinham medo. Eles nem imaginavam que existia lá fora. Quem podia perguntar, né? Por que eles vão lá para fora? O problema é esse. Eles não têm um conceito de lá fora.
porque para eles o mundo é aquele. O fato é que, em algum momento, um homem desse grupo se liberta, tira as correntes, e ele, a princípio, está com os ossos fracos, né? Ele vai ganhando musculatura, vai se reerguendo, e ele olha para trás, ele tem a curiosidade de pensar e olhar, tem uma coisa aqui atrás de mim. E ele vê uma luz. Quando ele sai da caverna, e você vai para o sol ofuscante, o que acontece com nossos olhos? Você fica, né, você fica ofuscado. Mas ele continua curioso. Ele vê que tem um muro, né, ele escala aquele muro, aquele gramado escarpado, pula por cima, e aí ele tem um medo. E os monstros, né, que eu via na caverna? Quando ele vê, não eram monstros, eram pessoas iguais a ele, apenas passando para lá e para cá. Ou seja, tudo que ele imaginava naquela caverna, que era o mundinho dele, foi por água abaixo, os medos foram embora, ele viu que tinha um mundo muito maior que ele podia conhecer. Pergunto, uma pessoa que conhece a vastidão do mundo de possibilidades, ela vai querer voltar para a vida velha? De forma alguma. Não vai, a não ser por um elemento ético. Ele pensou, os meus amigos estão lá, eu tenho que libertá-los. Ele volta, todo o esforço de novo, se reacostuma à escuridão, né, tentando tatear, e fala, gente, isso aqui é um mundo pequeno, tem muito mais esperando por vocês lá fora. Vamos comigo. Alguns vão querer se libertar, outros vão fazer troça dele, outros vão querer matá-lo. Mas somente a própria pessoa pode se libertar, ele não pode tirar a corrente do outro. Então, esse é um processo de ressignificar e furar com essas crenças, né? Eu saio da minha caverna, percebo que é possível ter uma vida melhor, isso exige um esforço. E na hora que eu percebo que eu posso mais, eu jamais vou querer voltar à minha vida medíocre. A não ser, e aí vai o nosso papel de evangelizador, né? De anunciar aos outros que tem uma vida melhor lá fora nos esperando. Muito bom, Elvis. Fantástico. Olha só o que a partilha da Luzinete aqui no Facebook. Irmãos, isso é muito real. E às vezes vem da nossa realidade de família. Por exemplo, eu já ouvi, esse é mais inteligente. Ou ela não gosta mesmo de ler. E sempre foi assim. Então Nossa. eu me limito. Vocês concordam? Ela está perguntando. Até eu descobrir que posso ir além, eu já perdi muita coisa. Exatamente. Minha gente, é isso que mesmo. nós estamos fazendo aqui. É isso mesmo. Esse é o nosso desejo. Sabe por quê? Porque é possível ir além. É possível. Eu concordo com ela, porque tem pessoas que dizem isso mesmo. Olha, eu nunca fui de ler. É possível adquirir habilidades completamente novas, coisa que eu nunca imaginei. Um idioma novo, aprender a cozinhar, qualquer coisa. Aprender a patinar. Tem gente que já é adulto, nunca patinou. Ah, eu tenho vontade, mas eu tenho vergonha porque na hora que eu for eu vou cair. Aí quem tem medo de cair nunca aprende. E, Elvis, eu queria aqui fazer responder uma pergunta que foi feita. Tem aqui o Antônio partilhando que dinheiro não traz felicidade, mas a Solange fez a pergunta da noite. Como faz a ressignificação? Né? Como faz? Então, o Elvis já fez essa primeira partilha a partir do mito, né? Aí, da caverna. Então, é quando eu consigo levantar o olhar, sair dessa mesmice. Mas para nós que somos cristãos, eu queria fazer uma partilha de algo da vida de Jesus. Olha só o que vai dizer para nós o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 13, Alves. A essa notícia, Jesus partiu dali para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando ele desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, ele moveu-se de compaixão para ela e curou os seus doentes. Agora escute só. Qual foi a notícia? A notícia está no versículo 12. Vieram então os discípulos de João, transladaram o seu corpo e o enterraram. E depois foram dar a notícia para Jesus. Aqui é importante nós entendermos que havia uma ligação de Jesus com João o Batista. Essa ligação se dá desde o ventre materno. Né? Maria, que estava grávida de Jesus, visita Isabel, e Isabel Maria saúda Isabel
ela fica cheia do Espírito, a criança salta de alegria no ventre dela, né? Então, é uma ligação desde o ventre. Minha gente, nós sabemos então que João era mais velho, ele começa o ministério primeiro que Tem uma alusão muito Jesus. interessante, eu queria fazer lá, pegar o seu adendo aí. Tem uma alusão muito interessante, porque João Batista, em alguma medida, ele simboliza também Davi, né, em certo momento, e Jesus, ele é o santo dos santos. Então, assim como Davi dançou nu diante da arca, né, do santo dos santos, Maria, que é a arca, né, a nova arca, trazia em si o santo dos santos. Teve João Batista no ventre da mãe, portanto bebê, portanto pelado também, dançando diante do santo dos santos da arca, que é Maria, né? A mesma prefiguração. Fantástica essa alusão. Então, João, ele inicia o ministério, com certeza Jesus ouviu as pregações, se sentiu motivado por ele. João é aquele que prepara o caminho para a vinda de Jesus. Então, minha gente, chega a notícia da morte do primo. E diz aqui o texto da palavra que os discípulos primeiro trasladam o corpo, sepultam João. Jesus não pôde nem participar do sepultamento do primo, que era alguém relevante na vida dele. E a essa notícia, o que Jesus faz? Ele parte sozinho. Minha gente, claro, assim como a morte dos nossos entes queridos muitas vezes nos afetam, com certeza aquela morte afetou Jesus. Agora, o que Jesus fez, Elvis? Ele vai para o mar para fazer o quê? Para se retirar para um lugar sozinho. Ele trata a dor, gente. Perfeito. Eu fico imaginando, Elvis, imagina aquela oração. Jesus falando ao Pai, apresentando talvez a dor que estava, talvez, enquanto ser humano, as incertezas da missão que ele tinha que assumir de forma definitiva a partir dali. Então, ele trata a dor. E ao tratar a dor, algo extraordinário. Quando ele volta, minha gente, diz a Bíblia que ele cura todo mundo. Ele volta refeito, transformado. E isso é o que precisa acontecer conosco. Talvez uma palavra que você ouviu, essa palavra te feriu, machucou você. Ela causou sofrimento na sua alma. Agora, o que é preciso fazer? Nós precisamos aprender como Jesus. Tratar a nossa dor. E você pode tratar a dor através de uma reflexão. E aí sim entra o processo de ressignificação. O processo de cura interior para nós que somos cristãos. O processo de autoexposição para a cura. Quando eu mostro para Deus o lugar que está doendo. Então, são alguns meios, Solange, de fazer o processo de ressignificação. E outra coisa, o ser humano muda por dois motivos. O Elvis, que é filósofo, pode apresentar mais algum. Ou porque sofreu o suficiente, ou porque adquiriu conhecimento suficiente para a mudança. Aqui, ao falar das crenças limitantes, nós estamos trazendo para você que é possível vencê-las. Então isso é conhecimento. Quando eu conheço mais, eu consigo então sair da caverna, ver que tem um mundo muito melhor preparado para cada um de nós. Filosofa, Elvis, por favor. Eita, mas aí tem mais 2 horas aí para frente, tem. Olha, você falou, isso é fundamental, porque é impossível a gente não adquirir um novo conhecimento como esse que agora a gente está conversando, partilhando, e os irmãos e irmãs que estão aqui com a gente também estão interagindo conosco, adquirindo, e não fazer nada com isso, né? É como se fosse o pecado, pecar por ignorância e pecar sabendo que é pecado, né? Então, de alguma forma que nós estamos saindo da ignorância. Qual é o desafio? O que é que eu faço com isso? Tem um poema, salvo engano, é de um filósofo, de um poeta chamado Peggy. Frei Raniero cita muito ele. E tem uma passagem que é muito interessante. Diz que tinha um mendicante na porta de uma igreja e ele era cego. Então passa ali 2 homens que eram considerados sábios e achando que iam dar um conselho para esse cego, né? Só que aí, ao conversar com o cego, é o cego que os ensina, porque ele pergunta assim: vocês que enxergam, o que vocês fazem com a luz? Assim, essa palavra ela é matadora, sabe?
Porque depois que a gente adquire um conhecimento, o que eu faço com ele? Eu sempre me pergunto, acabei de ler um livro, o que eu faço com esse conhecimento agora? É só engordar minha cabeça, né? Ou eu posso partilhar, ajudar os outros? Você conhece alguma coisa, entende de algo, tem um talento, tem uma habilidade. O que fazemos com isso? Então, quem enxerga? O que faz com a luz? Nós que estamos agora partilhando esse conhecimento, o que fazemos com isso? Então, a cada live dessa, por exemplo, nós saímos com uma nova responsabilidade. Nossa, Porque senão você vai ficar aqui se auto-admirando e engordando sem fazer nada com o que adquirimos. fantástico, Elvis. O Marcelo Cardoso está dizendo para nós aqui, ó, que a dor, Elvis. Deixa eu pegar aqui de novo. Eita, você foi rápido, já citou aqui no Facebook. Eu coloquei aí. Ó, o Marcelo está dizendo o seguinte, que a dor deixa de ser dor quando ela encontra sentido. Olha que poderoso isso. Lembra muito o... E aí ele está dizendo, agora... Elvis, que se o sentido for Deus, é melhor ainda. Boa. Boa, né? Aqui, olha, então a Solange está falando de desafios, né? Que é desafiador isso que a gente está falando. A Joelma está dizendo o seguinte, pode ser que uma pessoa se adequa, encara desafios, fica sempre na mesmice, sem atos concretos, sem metas traçadas. Quais os caminhos para tomar atitudes? Então, isso que eu não falo do sentido lembra muito o Viktor Frankl, aqui o mente dele. Então, eu recomendo muito a leitura. O Viktor Frankl fala muito disso, do sentido. Maravilhoso o livro, né? Então, Elcio, para uma pessoa que, por exemplo, que fica sempre na mesmice, que não traça metas, não basta, minha gente, é um conjunto de 3 palavras. Hoje a gente usa a palavra SHA, chá. Então, tem pessoas que têm conhecimento e habilidades. Mas hoje, para esse mundo corporativo especificamente, não basta você ter conhecimento e habilidade. É preciso ter atitude. Atitude. Isso. Então, Joelma, se a gente não tomar uma atitude, não vai mudar nada. A gente está engordando como o Elvis está acabando de partilhar conosco. Então, é possível traçar metas, organizar o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Uma das metas que eu tenho traçado, por exemplo, é hábito de leitura. Então, o Elvis, ele lê muitos livros, dá até vergonha quando a gente escuta ele falar, mas eu, como pobre mortal, estou lendo pelo menos um livro a cada mês. Então, boa. É possível ler mais do que isso. O Elvis lê muito mais do que isso que a gente está partilhando. Mas, minha gente, qual a meta que você traça para alcançar os seus objetivos? Sem isso, com certeza, Solange, vai continuar na mesmice. O Marcelo está dizendo... E não ficar ouvindo essas vozes de fora, né, Lázaro? Você não pode, não consegue. Ah, quem é você no jogo do bicho, né? Sei lá, chegou agora, quer estar na janela. Essas coisas que ficam falando. Não ouvir essas vozes... Porque quem fica ouvindo essas vozes em contra nunca vai chegar no seu ponto. E aí tem uma frase muito linda de Santa Teresinha, né, que ela dizia, eu sou o que Deus pensa de mim. Então, quer dizer, eu não sou o que as vozes acham que eu sou, eu não sou nem mesmo quem eu acho que eu sou, porque eu posso pensar errado sobre mim. Eu sou quem Deus pensa sobre mim. Então, quando eu me coloco em oração, né, que eu sou um filho, filha amada para Deus, e reconheço isso, eu começo nesse processo de ressignificação, porque eu começo compreendendo a minha dignidade de filho de Deus. Então, eu sou quem Deus pensa de mim. E a gente acaba também saindo desse conformismo de uma vida média, né? Vida medíocre. Tem aquele conto lá do elefante, você deve conhecer, que estava num circo e via aquele elefante enorme. Depois do espetáculo, o domador botava uma mera corrente presa ali no pedacinho de pau e o elefante ficava parado. Aí ficava perguntando, como é que esse elefante tão grande não rompe essa corrente? Porque desde pequeno amarraram ele, ele tentou fugir, bateram, de novo, até que ele se acostumou. Então, desde pequeno, aquela mesma corrente está segurando ele. E ele se acostumou àquela condição de achar que ele é mais fraco do que a corrente. Ele cresceu, ficou adulto, mas continuou se vendo pequeno e mais fraco do que aquela simples corrente. Às vezes nós, eu e você, somos esses elefantes. Crescemos, mas um trauma lá da infância ainda nos acorrenta. Muito fantástico, Elvis. Assim, resumiu toda a nossa partilha de hoje. E, Elvis, assim, até mesmo assim é possível entender que o cérebro humano, ele é igual para todos.
Isso. Né? Claro, a gente sabe que tem hoje aquele nível, por exemplo, antes se media o quociente de inteligência, hoje se Uhum. fala de múltiplas inteligências, Exato. mas falando de uma forma muito simples, a ferramenta é a mesma. O que nós precisamos é o quê? É adquirir as habilidades necessárias para o nosso desenvolvimento. Então a Luzinete está dizendo aqui, ó, olha irmão, eu estou trazendo tudo isso para mim. Eu tenho certeza que ela está falando do campo de visão que ela tem sobre si mesma, diz que ela está sendo muito tocada. E aí ela está dizendo isso, Elvis, que a visão que se tem a respeito de si mesmo. Minha gente, a gente pode ir além. A gente pode avançar com toda certeza. Qual a corrente que está te prendendo? Né? Boa. Às vezes a gente é um elefante e está preso com uma pequena corrente que foi colocada às vezes na nossa vida. Então, Elvis, é muito importante nós entendermos que é possível se desafiar. A Solange está dizendo, inclusive, que ela se desafia aos poucos. Vai de pouquinho em pouquinho crescendo. Exato. E é esse mesmo caminho, né, Elvis? Para que a gente atinja esse estado de maturidade e desenvolvimento pessoal. Uma vez eu vi um sacerdote espanhol falando assim, sobre a vida espiritual, mas vale para outros âmbitos, né? Às vezes a gente quer crescer na vida de espiritualidade, quer fazer tudo de uma vez. Quer rezar o texto, ler a Bíblia, Lexio Divina, meditação, contemplação, sem nunca ter feito nada. Aí ele diz assim, vá crescendo 1% ao dia, né? Ou uma prática por mês. Porque você tem a vida inteira, né? Para praticar, para buscar a santidade. Então, não adianta você querer fazer tudo de uma vez só e vai esmorecer. Então, vamos aos poucos. E aí, Lázaro, isso é importante, esse assunto, porque ele, assim como quem está endividado, ele para de sonhar com o futuro, né? Quem está numa crença limitante, ela também para de se olhar no futuro, porque ela se acostuma a essa realidade. Então, para que eu vou fazer uma graduação se eu não vou crescer? Para que eu vou almejar uma casa melhor se minha vida é essa? Para que eu vou almejar um emprego melhor? Então, ela se acostuma aqui e ela não se projeta no futuro. E aí, um olhar espiritual sobre isso é a experiência da misericórdia, sabe? Quando nós experimentamos, né, somos misericordiados, nós começamos a olhar o futuro de maneira diferente. Tem uma frase da igreja que é muito linda, diz assim, ó, tá, anotei. A misericórdia, ela é a mãe da esperança. Olha, Olha que lindo. A misericórdia é a mãe da esperança. Por quê? Porque ela tira o poder do pecado sobre nós. E você pode voltar a sonhar em ser uma pessoa melhor. Então a misericórdia é a mãe da esperança. Ela tira o poder do pecado sobre nós. Nesse processo que a gente está falando aqui, a gente começa nesse sentido a tirar o poder das palavras negativas, a tirar o poder das limitações, para que nós possamos ter esperança de melhorar e avançando pouco a pouco, e a gente volta então a projetar para a gente um futuro. Então a experiência da misericórdia também ela é fundamental nesse processo. é um processo transformador, de cura, inclusive, né, Elvis? De cura. É um processo de transformação, minha gente. Agora, é muito relevante, deixa eu só ver aqui que tem algumas partilhas, Elvis. A Quanto tempo Ivete nós temos aí? Nem estou vendo a hora passar. está quase acabando. A Ivete Para está variar. dizendo, a Ivete está dizendo que o hábito de procrastinar é algo que também gera crenças limitantes. Acaba Também. dando um sentimento de fracasso por não conseguir iniciar e terminar. É verdade isso que ela Também. está dizendo. Agora, Elvis, a partir desse pressuposto de tudo isso que a gente está partilhando, é fundamental a compreensão de que Deus, quando olha para cada um de nós, Ele olha para aquilo que nós temos de potencialidade. Exatamente. Eu acho fantástico aquele texto, por exemplo, onde o profeta vai fazer a unção de Davi, que era o mais novo dos irmãos. Uhum. O último da casa. O último. Ele nem tinha idade para estar dentro da casa conversando com os homens. Ele estava no campo, guardando as ovelhas, que era um serviço comum. Uhum. O profeta chega, olha para o Abinadab, que era o mais forte, e fala, só pode ser esse. E aí, o que Deus vai dizer para o profeta? O homem olha para a aparência, mas Deus vê o coração.
Então, meus irmãos, Deus tem esse olhar para aquilo que nós temos de potencialidade. Ele e só ele Que a tem gente essa mesmo nem capacidade. vê às vezes. Elvis, é fantástico isso. Essa capacidade que Deus tem de enxergar as sementes que estão dentro de nós antes delas germinarem. Ungir um menino como rei, Elvis, é algo extraordinário. Então, meu irmão, ele olha para as tuas potencialidades. E eu quero dizer para você que quando nós entendemos qual é a visão que Deus tem, como ele nos olha, com certeza não há frases, palavras, por mais pesadas, votos íntimos que vão segurar a nossa vida, porque nós sabemos que somos homens e mulheres que são amados por Deus. Tem uma historinha muito rápida aqui, Lázaro, que eu coloquei até no meu livro, Líder Carismático, né? Não está na Bíblia, mas é elucidativa. Diz que Pedro, caminhando com Jesus na estrada, eles encontraram no meio do caminho uma carniça de um cachorro morto já há vários dias. Pedro, então, passa por cima, estava fedendo, né? E vai embora. Quando ele olha para trás, Jesus está de joelho, olhando para aquela carniça. Aí, mestre, sai daí, vem para cá, esse cachorro está morto, está podre, né? Está fedendo. Jesus olha para Pedro e fala assim, mas Pedro, olha como ele tinha os dentes bonitos. História simples, né? Ou seja, a gente não vê o nosso potencial, não vê o que podemos, só vê carniça em nossa vida muitas vezes. Deus, ele tem um olhar profundo, profundo, que consegue enxergar algo de belo, mesmo que a gente só veja a podridão. Nossa, fantástico, Elvis. Olha aqui o que o Marcelo está dizendo. Mais uma frase do Frank, né? Nós somos únicos e irrepetíveis. Ou seja, temos potencialidades únicas como a nossa digital. Olha que lindo isso. A Emanuele está dizendo que precisava ouvir essa partilha. Né? A Luzinete está dizendo que ela está admirada com tudo que nós estamos partilhando. E, Elvis, esse conhecimento ele é transformador. Exato. Né? Na medida que eu compreendo que é possível, e aí nós temos 1 minuto e 51 segundos. Eu quero dizer que se você gostou, nós estaremos aqui próxima quinta-feira esperando por você. Então compartilhe, convida mais pessoas, se fez bem para você, compartilhe esse bem para a gente estarmos juntos quinta-feira. Eu vou estar aqui, você vai estar, Lázaro? Com toda certeza. Quinta-feira que vem, às 21h30, aqui na nossa live Holy Working. Esse conteúdo é muito relevante. Ele nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores. Então, meu irmão, o recado de hoje. Tenha um mindset de crescimento. Você pode ser melhor e só uma pessoa pode segurar você mesmo. Nem Deus, né, Elvis, nos segura. Você é que pode segurar você mesmo. Você pode ser melhor. Vamos seguir, minha gente. Elvis. Até a próxima quinta. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Uma alegria hoje partilhar com vocês. Deus abençoe, minha gente. Nos encontramos na próxima quinta-feira.